Então, eu sou o Gustavo Moreira, né, doutor em biotecnologia, estou trabalhando na Alemanha, aqui um fuso horário um pouco diferente. E hoje a gente vai falar um pouco, né, tentar entender aí as tecnologias para ver como que a gente conseguiu aprovar as vacinas tão rápido, né? Bastante coisa assim que às vezes a gente passa desapercebido durante a pandemia, e aí eu vou tentar esclarecer um pouco desses pontos aqui ao longo da apresentação. A gente vai falar então das tecnologias das vacinas contra a Covid-19, depois, né, como que a gente conseguiu diminuir o tempo de desenvolvimento delas, né, basicamente respondendo a pergunta de por que sempre demorou décadas e agora a gente conseguiu aprovar vacinas aí em menos de um ano, e depois um apanhado geral para recapitular o que a gente viu nessa apresentação. E quando a gente fala de vacinas, a gente tem que, né, tenta resumir as tecnologias que foram desenvolvidas aí durante a pandemia em 4 grandes grupos. Como a gente já viu, a vacina aqui de ácidos nucleicos, né, representado principalmente pelo RNA mensageiro. Outro grupo são os adenovírus, né, que são os vetores virais, a gente vai ver com mais detalhes. Outro grupo também é vírus inativado, que são as vacinas clássicas, e uma que é menos conhecida são as proteínas purificadas, ou, no caso aqui que eu vou citar um exemplo, as VLPs, que são as famosas virus-like particles. Começando a falar então das vacinas que estão sendo mais aplicadas no mundo inteiro, né, que são as vacinas de RNA, principalmente com a da Moderna e da BioNTech Pfizer. A gente já começa a responder a pergunta de como que a gente demorou tão pouco tempo para desenvolver vacinas. Muito contrário do que a gente imagina, essa vacina não foi o primeiro produto aprovado usando RNA para humanos, né? O primeiro foi em 1998 já, não era uma vacina, né? Mas era um tratamento contra CMV, uma infecção ocular. E, de fato, não tinha nenhuma vacina aprovada até a pandemia, mas existiam diversos estudos clínicos em humanos já feitos muito antes, né? Como a gente pode ver aqui, um primeiro exemplo que eu trouxe foi em 2012, uma empresa alemã aqui, CureVac, que foi a primeira a testar uma vacina de RNA mensageiro em humanos, já foi em 2012, né? Então aí tinha quase 10 anos aí de experiência, 8 anos de experiência em vacinas de RNA antes da pandemia. E para pegar um exemplo de uma empresa que desenvolveu vacina aqui na pandemia atual, a Moderna também já tinha experiência com outras vacinas, e aqui eu trouxe uma importante para o Brasil também, contra o vírus da Zika, em 2016, que já tinha a primeira fase 1 concluída, né, para segurança, feita em dezembro de 2019, e depois da pandemia, né, no meio da pandemia, eles tiveram a aprovação para iniciar as fases 2 em outubro de 2021. Então já eram vacinas com tecnologia já conhecida, embora nunca tinham sido aprovadas. E uma outra coisa importante também que a gente tem que ressaltar nas vacinas de RNA é que elas popularizaram um termo que se chama plataforma de vacinas, que é basicamente uma tecnologia, no caso aqui o RNA mensageiro, que pode ser utilizado para várias vacinas. Ou seja, a gente precisa simplesmente trocar a sequência de material genético ali do RNA para fazer uma vacina completamente nova com propriedades bastante similares, né? E justamente por ser ter propriedades bem conhecidas, ela diminui o tempo, né, para desenvolvimento da vacina. A outra tecnologia que a gente teve foram as vacinas de adenovírus, né? No caso aqui a gente está falando de adenovírus não replicante, eles não conseguem se replicar no nosso organismo. E, de novo, ao contrário do que muitos pensam, os primeiros produtos aprovados utilizando adenovírus não foram durante a pandemia, já tinham produtos aprovados desde 2013 na China e aproximadamente uma década atrás na Europa e alguns anos atrás nos Estados Unidos. E, de fato, novamente, não tinha nenhuma vacina aprovada até a pandemia, porém, outros estudos também humanos já eram feitos bastante antes. Aqui eu trouxe um exemplo da Universidade de Oxford, que utilizou a mesma tecnologia aqui do Chadox, né, da vacina de Oxford, da AstraZeneca, que foi testada uma vacina para a malária em 2017, com fases 1 e 2 concluídas já em 2018. Então já tinha aí um conhecimento de segurança bem antes da pandemia. E assim como o Ebola, né, a Janssen já tinha testado a mesma plataforma que ela utilizou agora para a pandemia, em 2016, com fase 3 concluída, né? E a vacina, inclusive, foi aprovada contra o Ebola em 2020. Então já tinha conhecimento prévio também dessa vacina. Outras vacinas que a gente tem que mencionar, a Coronavac, que utiliza o método clássico, né? Assim como a Covaxin. Da mesma forma como para outras tecnologias, a Sinovac, né, a empresa que produz a Coronavac, já tinha experiência anterior, dessa vez também com coronavírus, desde 2003, na pandemia do SARS. E eles concluíram o estudo de fase 1 já em 2004, então eles já tinham basicamente todo o protocolo de produzir coronavírus no laboratório pronto desde 2004, que facilitou bastante para eles
só isolarem o coronavírus dessa pandemia atual e produzirem no laboratório deles. E a outra vacina que é menos conhecida, mas também é importante para o futuro, é utilizando proteínas purificadas, nesse caso aqui as virus-like particles. E uma experiência recente, né, justamente da Novavax, é que ela já tem uma vacina de fase 3 concluída já em 2016 com uma tecnologia similar contra o vírus RSV, né, que infecta humanos. Essa vacina não funcionou, porém era considerada bastante segura e já tinha um protocolo já estabelecido para a produção dela. Então aqui para tentar responder mais objetivamente como que a gente conseguiu aprovar vacinas em menos de um ano, eu separei 5 explicações bem práticas aqui para a gente tentar entender. E a primeira é que a gente tem um processo bem menos burocrático, né, para aprovação de vacinas. O que acontecia anteriormente é que a gente tinha um processo que não era flexível. A gente aprovava uma vacina, um teste clínico de vacina, e ele tinha que ser seguido à risca, não podia mudar uma linha. Isso foi mudando, né, mudou por causa da pandemia, e permitiu que, ao passo que novas informações sobre o vírus iam surgindo, né, que a gente conseguisse mudar o desenho dos estudos clínicos e assim os estudos clínicos iam ficando mais eficientes, o que ajudou a economizar bastante tempo, né? Além disso, as agências reguladoras tiveram uma maior quantidade de profissionais trabalhando nesse aspecto, e as etapas básicas eram feitas em paralelo com as etapas mais importantes. Aqui eu não vou entrar em muitos detalhes, mas é importante mencionar que nenhuma etapa foi pulada, né? Aqui a gente pode fazer uma comparação. Todas as etapas de descoberta e estudos pré-clínicos, como a gente já viu, já tinham sido feitas, e as fases 1, 2 e 3, né, tiveram simplesmente um processo de desburocratização que permitiu a gente cortar aí mais ou menos, pelo menos pela metade ou um terço ou até menos, o tempo necessário para desenvolver as vacinas. E é importante mencionar que os registros de eventos adversos continuam sendo feitos da mesma forma, então mesmo da mesma forma como vacinas que demoram 10 anos para serem desenvolvidos, os eventos adversos estão sendo registrados da mesma forma, então nada foi esquecido. O segundo motivo aqui, a gente já mencionou, que é a popularização dessas tecnologias baseadas em plataformas, principalmente com as vacinas de RNA e de adenovírus. O terceiro motivo é a experiência prévia em humanos, como a gente já mencionou, já existiam estudos clínicos já concluídos, né? Algumas vacinas até foram aprovadas durante a pandemia, então já tinham um conhecimento prévio das tecnologias de vacinas. E aqui um quarto motivo que eu acho bastante importante a gente entrar nos detalhes é que a gente está vivendo a pior pandemia dos últimos 100 anos. E aqui a gente vê, né, que a humanidade conheceu o termo vacina, né, inventou a vacina apenas em 1796 com Edward Jenner, utilizando a primeira versão da vacina contra a varíola. E depois nós tivemos uma outra vacina sendo desenvolvida em 1885 por Louis Pasteur, francês, utilizando uma espécie de vírus atenuado. E depois, bem depois, né, uns 30 anos depois, a gente teve a primeira pandemia, a grande pandemia assim, do século, que era a pandemia da gripe espanhola, com 50 milhões de mortes, né? Essa pandemia matou realmente muita gente. Nós não tínhamos ainda capacidade de desenvolver vacinas nessa época. E depois, a primeira vacina, então, importante, utilizando vírus atenuado, dessa vez com um método de produção bastante controlado, foi apenas 1935. Então, aí, basicamente 15 anos depois da primeira grande pandemia espanhola ali. E um ano depois, a gente conseguiu produzir a vacina contra a influenza em ovos, né, utilizando a primeira vacina, então, importante, com tecnologia de vírus inativado. E pelo meio do século, a gente teve uma pequena pandemia, comparada com a espanhola, né, uma outra pandemia da gripe asiática, com 2 milhões de mortes. Nesse caso, a gente também, assim como a pandemia que era do SARS-CoV-2, a gente teve uma vacina disponível em menos de 6 meses nos Estados Unidos, que ajudou a salvar bastante vidas por lá também. E depois disso que começou realmente um boom de tecnologias genéticas, né? Em 1953, aqui é bom ressaltar, que foi quando a gente descobriu a estrutura do DNA, e 20 anos depois, os primeiros relatos de engenharia genética foram publicados e popularizados, né? Então, em 1963, a gente teve a primeira vacina atenuada contra pólio, depois em 71, outras vacinas atenuadas contra sarampo, varicela e rubéola. E, coincidentemente, logo depois da popularização da engenharia genética, nós tivemos as primeiras vacinas de subunidade com partes de bactérias, inclusive a recombinante
com uma proteína produzida no laboratório aí contra o vírus da hepatite B. E chegando até o presente, com a pandemia aí do SARS-CoV-2, que é pior do que a gripe asiática, porém menor do que a gripe espanhola, por isso que é a pior dos últimos 100 anos, que a gente já tem várias tecnologias bem mais desenvolvidas do que em 1920, justamente por causa do nosso conhecimento de engenharia genética, o que permitiu que a gente aprovasse a primeira vacina de RNA e a primeira vacina de adenovírus para uso humano. Então, essas tecnologias estão causando o que a gente pode chamar hoje de revolução aí das vacinas na humanidade. E o quinto motivo aqui é mais econômico, só para trazer também uma questão econômica. Ao contrário do que muita gente pensa, as vacinas não representam tanto assim, o mercado farmacêutico, é só apenas 3%. E o ponto negativo é que elas possuem uma taxa de sucesso bem baixa, abaixo de 50%, em cerca de 40%. Com investimento médio que chega por estudo e por tentativa de desenvolvimento até $1 bilhão, né? Então é bastante investimento. E existe uma grande diferença entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos, que é esse o ponto-chave, né? Aqui, como a gente pode ver nessa pequena tabela, o preço por dose de vacinas em países subdesenvolvidos é bem baixo comparado com o preço, por exemplo, nos Estados Unidos, aqui, que é um pouco diferente. Porém, né, quem mais precisa são justamente os países subdesenvolvidos. Então, quem produz a vacina acaba tendo que tentar reduzir os custos para que ele ainda seja rentável produzir essa vacina e vender para o mercado de países subdesenvolvidos, o que nem sempre é tão fácil de acontecer. Mas no caso aqui da pandemia, né, tinha interesse mundial, então praticamente essa chave aí do interesse do desenvolvimento de vacina mudou, o que permitiu também a gente desenvolver ela bem mais rápido. Aqui é basicamente um apanhado geral. As principais tecnologias de vacinas aqui são 4, sendo que elas já tinham vários estudos clínicos antes da pandemia, o que ajudou a acelerar bastante. Né? Como eu falei, já eram tecnologias estudadas há décadas e já tinham produtos aprovados em outras áreas da medicina, então não foi tão difícil adaptar elas para desenvolvimento de vacinas. A velocidade aqui, como eu falei, dependeu também de menos burocracia, né? O fato das tecnologias genéticas serem melhores que as microbiológicas, como foi o caso das vacinas de adenovírus de mRNA, e também da necessidade de combater a pior pandemia dos últimos 100 anos, e o que ajudou bastante também a ter um alto investimento para acelerar essas vacinas. Também não podemos esquecer das vacinas baseadas em plataformas, que vão ser o futuro agora do desenvolvimento de vacinas daqui para frente. Então, eu queria agradecer e também fazer um pequeno comentário aqui sobre o meu canal, que eu tenho no YouTube e no Instagram, Unisciência. Sigam lá para saber mais sobre a pandemia e também de outros aspectos aí científicos. Acho que é bastante importante para tentar entender essa enxurrada de informações científicas aí que está vindo todo dia. Eu tento dar uma sintetizada para que fique mais fácil de entender tudo. Então, muito obrigado pela atenção e fico aberto aí para as perguntas.